Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda, da escola Professora Sofia Ataíde Pedrasoli, sexto ano A, B e C, semana do dia 6/7/2020 a 10/7/2020. Nós vamos trabalhar a estrutura do conto. Antes, vamos a uma reflexão, em meio a esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Então, depende de quem? Só depende de nós. Então, eu confio em todos vocês. Vamos lá. Conto O Chapeuzinho Vermelho. Os contos de fadas são histórias que, desde a antiguidade, as pessoas transmitem de geração em geração. Muito tempo se passou desde sua origem, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e são até hoje. Então eu peguei o conto O Chapeuzinho Vermelho, que é uma história, um conto que todo mundo conhece, para ficar mais fácil de analisar a estrutura do conto. Porque na atividade vocês irão analisar, ler primeiro o Mágico de Oz e analisar como eu estou fazendo com o Chapeuzinho Vermelho. Então vamos à estrutura do conto. O que nós temos? Primeiro, personagens. O que é as personagens? As narrativas, reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários. Então, vocês vão pensando lá no conto Chapeuzinho Vermelho, quais são as personagens que participam? A vovozinha, a mãe, Chapeuzinho Vermelho, o lobo, tá? Depois, o narrador. É a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história. Então, eu tenho dois tipos aqui. O observador, que ele só vai contar os fatos, mas ele não participa da história. E tem o narrador personagem, que é aquele que vai participar da história. Então, no conto Chapeuzinho Vermelho, eu teria um narrador observador, que ele só conta os fatos, ele não participa. Continuando, o espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço. Então, onde as personagens situam-se? Então, qual é o espaço da história da Chapeuzinho Vermelho? A floresta, né? O enredo. O que é o enredo? É o que acontece na história, é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura. Então, eu vou ter o começo da minha história, o meio e o fim. Então, por exemplo, eu tenho lá o começo, a menina que morava com a mãe, que a amava e tinha uma avó querida a quem fazia visitas frequentes, né? Aí ela pediu que levasse uma cesta e assim vai acontecendo a história. Então, o enredo é um pequeno resumo sobre as ações que acontecem no conto. Conflito. O conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, que é o momento de tensão da história. Então, lá, qual é o conflito da história da Chapeuzinho? A desobediência da menina ao optar pelo caminho perigoso da floresta. Então, quando ela faz isso, quando ela desobedece, aí vai acontecer, que aparece quem? O lobo. Então, se dá o conflito da história. E o desfecho? É a parte final. A menina e a avó são salvas. Então, é o final da nossa história. Então, tá aí. Analisamos, o conto A Chapeuzinho Vermelho. Após assistir a explicação do professor, analisar o conto, vocês vão analisar o conto O Mágico de Oz. Então, onde eu vou disponibilizar esse conto? No cantinho da leitura e também a historinha vai estar em forma de vídeo, porque tenho muitos alunos que não conseguem abaixar. Então, também ela está em forma de vídeo. Vocês vão assistir ou vão ler também a história para depois analisar da mesma forma que eu fiz com a Chapeuzinho Vermelho. Colocar lá o narrador, personagem, cenário, enredo, conflito e desfecho, certo?
vão analisar de acordo com a estrutura do conto: narrador, espaço, personagens, conflito, enredo e desfecho. Tenham uma semana abençoada e feliz e não se esqueçam de lavar as mãos, usar a máscara e permanecer em casa. Se cuidem e cuidem de suas famílias. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.